Na aula passada estudamos os conflitos árabe-israelenses. Veja, pessoal, os principais conflitos nessa região foram a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Golfo e a Guerra Irã-Iraque. Analisamos a questão palestina. Pessoal, a questão palestina é uma questão não resolvida ainda no Oriente Médio. Esse povo luta há décadas para conquistar um Estado nacional. E só recentemente isso vem sendo alcançado. E observamos aspectos políticos e econômicos dos países do Oriente Médio. Veja, pessoal, os aspectos econômicos e políticos nessa região estão entrelaçados. A atividade agrícola, por exemplo, é muito pouca, muito pequena. Já a atividade mineral, com a exploração do petróleo, é a base da economia dessa região. Uma boa aula. Olá, amigos da Geografia! É uma satisfação enorme estar com vocês mais uma vez para uma aula e uma viagem fantástica, dessa vez pelo continente asiático. A parte da Ásia que nós vamos explorar no dia de hoje é a Ásia Meridional. Mas antes, eu gostaria que vocês vissem essas belíssimas imagens desse continente. Pois é, pessoal, na aula de hoje, portanto, nós vamos ver a Ásia Meridional, mais especificamente o subcontinente indiano. Mas antes disso, pessoal, eu quero traçar um panorama geral dessa região, da Ásia Meridional. Ela tem uma área de 9 milhões de quilômetros quadrados, uma área superior à do Brasil, para vocês terem uma ideia, abrigando uma população de 1,5 bilhões de pessoas, que estão vivendo em 17 países. Falaremos um pouco mais sobre essa região no decorrer das nossas aulas. Veja, pessoal, com objetivos metodológicos, didáticos, nós dividiremos esse tema, Ásia Meridional, em duas partes. A primeira, trabalharemos o subcontinente indiano, também chamado indostânico. E num segundo momento, uma outra aula, nós trabalharemos o sudeste da Ásia. Combinado? Então vamos adiante. Vamos iniciar então com o quadro natural do subcontinente indiano. Agora, pessoal, nós vamos fazer um sobrevoo por essa área que eu acabei de citar para vocês, tratando da situação orográfica, ou seja, do relevo. Me acompanhem aqui no mapa que vocês vão entender melhor. Veja, nessa região aqui de cima, nós vamos ter a famosa Cordilheira do Himalaia, que fica nas franjas do Planalto do Tibete. Aqui nós vamos encontrar, na região aqui do Nepal, um pico muito conhecido, chamado Everest. Tem quase 9 mil metros de altitude, algo impressionante. Mas aqui, nessa região, já na Índia, no oeste da Índia, nós vamos ter um importante planalto, o Planalto do Deccan. E planície? Existem planícies importantes nessa região? Existem, não muitas, mas tem uma extremamente importante, que fica localizado aqui ao norte, nessa região aqui, chamada Planície Indo-Gangética, que recebe o nome de dois rios importantes, o Indo e o Ganges, que nós trabalharemos com esse tema mais adiante. O que mais nós podemos ver aqui? Olha, pessoal, percebam, essa região aqui no noroeste, tem um importante deserto, o deserto de Thar, que está incrustado no país denominado Índia. Veja,
Outra coisa importante é verificarmos que essa região ela está margeada por duas porções importantes de água. Aqui, Oceano Índico, nessa região aqui, e desse outro lado, o Oceano Pacífico. Portanto, é uma região estrategicamente interessante no ponto de vista da geopolítica, porque tanto essa região tem um acesso ao Ocidente, por um outro lado, tem acesso ao Oriente. Estão compreendendo? Que ótimo! Olha, vamos tratar agora do clima. Veja, pessoal, genericamente, nós podemos dizer que o clima que predomina nessa região é o tropical. Agora, nós temos que perceber que essa região tem as suas particularidades. Tem região montanhosa, essa do Planalto do Deccan, tem essa região aqui da Cordilheira do Himalaia, que tem climas característicos, particulares. Mas, de um modo geral, o tropical é o que predomina. Em especial um de nome clima de monções ou das monções. Esse clima é extremamente interessante e típico da região. Basicamente tem duas estações, uma seca e uma outra úmida. Essa úmida é um grande problema para os habitantes que estão localizados na região onde esse clima atinge com mais intensidade, que é mais ou menos por aqui. Tanto que você já deve ter visto na televisão ou em algum jornal as enchentes periódicas na Índia. São terríveis. O clima de monções traz chuvas torrenciais e intermitentes, que podem durar semanas, quiçá meses. Isso traz um problema para a economia da região enorme e uma grande preocupação do governo hindu. Bom, podemos tratar agora, já de posse desses instrumentos, do relevo e do clima, da vegetação. Veja, pessoal, aqui tem um detalhe. Eu estou tratando desses assuntos separadamente. O clima, a vegetação, o relevo. Mas, na realidade, você sabe muito bem disso, de outras aulas, que esses elementos estão interligados, são interdependentes. Não percam isso de vista, hein? Tá certo? Vamos lá, a vegetação. O que eu posso falar da vegetação para vocês? Existe aqui, nessa região, floresta tropical, espalhada nesse imenso território. Nós também temos as savanas, que se assemelham àquelas da África. Lembram que nós trabalhamos na aula anterior? Pois é, a diferença vai ser na fauna, porque a flora é muito parecida. Um outro tipo de vegetação que aparece aqui é a vegetação desértica, que margeia o deserto de Thar. E tem uma vegetação também muito típica da região, chamada jangales. Essa vegetação, ela floresce em terrenos semi-alagadiços, pântanos. É uma vegetação muito típica do subcontinente indiano. Estão compreendendo? Vamos adiante, então? Veja, pessoal, vamos trabalhar agora para completar esse quadro com a hidrografia. Olha, a região do subcontinente indiano não é rica em rios, em quantidade ou variedade, mas tem rios extremamente importantes, tanto no ponto de vista econômico, quanto no ponto de vista religioso, questão que nós abordaremos num outro momento, certo? Olha, os destaques dos rios aqui são esses aqui, ó. Esse daqui, chamado Indo, que nasce na região do Planalto do Tibete. Aliás, o Planalto do Tibete e a Cordilheira do Himalaia são importantes dispersores de água na região. Veja aqui, pessoal. Então, o rio nasce aqui, na Cordilheira do Himalaia, e desce para desaguar no Mar da Arábia, águas do Oceano Índico. Aqui temos outro, talvez o maior deles, o rio Ganges, que atravessa a Índia e um pouco aqui de Bangladesh, e vai desaguar no Golfo, ou também chamado Baía de Bengala, águas que pertencem ao Oceano Pacífico. Eu poderia destacar mais um terceiro rio, que é esse aqui, ó, o rio Brahmaputra, um rio muito importante do ponto de vista religioso para a região de Bangladesh, onde ele vai jogar suas águas em forma de delta, também no Golfo de Bengala. Bom, pessoal, a questão orográfica, a questão
dos aspectos físicos da região, eu acho que já está esgotado. Esse panorama geral já nos serve de instrumento para trabalhar outras questões dessa região. Então, com vocês, subcontinente indiano, quadro econômico. Agora, minha gente, vamos tratar da economia dessa região. A base econômica do subcontinente indiano é a agricultura. Para vocês terem uma ideia da importância dessa atividade, 50% da população, na média, dessa região, trabalha nessa atividade econômica. E apresenta as seguintes modalidades. Nós vamos ter a agricultura familiar, vamos ter a agricultura comercial, tipo plantation, voltado para o mercado externo, e vamos ter também uma agricultura típica da região, que é a de jardinagem. É exatamente isso, jardinagem. Esse tipo de modalidade, ela é realizada em médias e pequenas propriedades, onde o terreno é semi-alagadiço. E o principal produto cultivado nesse tipo de modalidade é a rizicultura, a cultura de arroz. E a indústria? Como que a indústria se comporta na região? E aí, pessoal, como se comporta esse setor no subcontinente indiano? Antes, cabe aqui um esclarecimento. Todos os países dessa região são considerados, no ponto de vista econômico, subdesenvolvidos. Portanto, a indústria ainda está em estágio embrionário nessa região. Talvez a única exceção seja a Índia. Veja, pessoal, a Índia possui uma indústria têxtil tradicional e bastante desenvolvida para os padrões dessa região. Mas, nas últimas décadas, vem desenvolvendo uma indústria ligada à alta tecnologia, por incrível que pareça. Um país com alto grau de miserabilidade, como é a Índia, está desenvolvendo bastante esse setor. Para vocês terem uma ideia, hoje a Índia exporta cérebros, pessoas extremamente inteligentes ligadas ao setor da informática, que estão trabalhando hoje nas mais diversas empresas do mundo. Isso mostra como o governo hindu está incentivando essa área. Os principais polos industriais da Índia são os seguintes: Bombaim, atual Mumbai, Calcutá, Nova Delhi, Madras, no sul da Índia, e ultimamente uma região que vem ganhando um grande desenvolvimento industrial é o Vale da Silica, na cidade de Bangalore, próximo a Madras. Tá certo, pessoal? Compreendendo? Que legal! Olha, um outro setor importante na Índia é a indústria cultural, mais especificamente o cinema. Para vocês terem uma ideia, a Índia produz tanto os filmes quanto os Estados Unidos, a meca do cinema. Existem dados que em determinado período, determinado ano, o cinema hindu teve muito mais produção que o cinema americano. É impressionante, não? Para vocês terem uma ideia como funciona o cinema na Índia, que tem até uma cidade que é chamada Hollywood hindu, que é Bombaim. Lá, para se fazer vários filmes, usam-se o mesmo cenário. Evidentemente que, em termos de técnica, é incomparável aos Estados Unidos. Mas, em termos de quantidade, é uma excelente produção cultural. Não concorda? Um outro setor importante é a atividade industrial na área de serviços. Essa região, por ter questões políticas ainda não resolvidas completamente, tem dificuldade em explorar esse setor. Entretanto, a Índia está bem avançado nessa área, tem uma boa rede hoteleira e está investindo maciçamente nesse setor, porque sabe que essa é uma região de grande captação de recursos. Veja, pessoal, eu acho que esse nosso sobrevoo merece um descanso. Portanto, vamos tomar uma água, vamos tomar um café e voltamos daqui a pouquinho. Combinado? I'm glad to be home, and I thank you for your greeting.
since I returned from South Africa, I have traveled over much of India, and I know that I could travel for many more years and still only see a small part of her. And yet I already know that what we say here means nothing to the masses of our country. Nor will we ever be able to challenge the British as one nation. Go on your way. On your way. Come back! Help! 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 Brother, Papu is already late for prayer. Oh, God. E aí, pessoal, voltando, busquem seus assentos. Vamos continuar a nossa fantástica viagem pelo subcontinente indiano. Vamos tratar agora da população. Então, com vocês, subcontinente indiano, quadro humano. Veja, pessoal, essa região é uma das mais populosas e povoadas do mundo. Ali concentram-se 20% da população mundial. É um número bastante grande. Mas eu quero apresentar para vocês agora esses países que compõem o subcontinente indiano. Vem comigo. Olha, pessoal, são esses aqui. O subcontinente indiano. Temos aqui a Índia. Olha, pessoal, a Índia tem 4 milhões de quilômetros quadrados. É o maior país dessa região e também o mais populoso. Já falaremos um pouco mais sobre esse país daqui a pouquinho. Temos aqui o Paquistão, que num passado já pertenceu ao território indiano. O Nepal, uma terra montanhosa. Butão também, uma região bastante montanhosa, porque aqui passa a cordilheira do Himalaia. Bangladesh, um país de muçulmanos também desmembrado aqui da região da Índia. E a parte das ilhas Sri Lanka, antigo Ceilão, e as ilhas Maldivas. Veja, pessoal, a Índia, que é o primeiro país que eu quero fazer um comentário, ela tem uma população impressionante. Quase 1 bilhão de pessoas vivem nesse território aqui. Olha, aqui tem uma questão interessante e preocupante para o governo hindu. É uma população que vive abaixo da linha da pobreza, em sua maioria. E tem um crescimento populacional extremamente alto, em torno de 2% ao ano. 2% aparentemente é um número pequeno, mas se nós considerarmos que os países desenvolvidos, industrializados, chegam a crescer no máximo a 0,5% ao ano, 2% em cima de 1 bilhão é um número bastante considerável. Não concorda? Pois é. Uma outra questão interessante sobre a Índia é o seu sistema de castas. Para eu explicar melhor o que é castas, podemos entender assim de uma forma simplificada. Castas são classes sociais onde não existe uma mobilidade. Ou seja, um sujeito que nasceu numa determinada casta não tem como migrar para uma outra. Não importa se ele trabalhe bastante, se ele se esforce, se ele estude bastante, isso é impossível dentro da cultura milenar hindu. Para vocês terem uma ideia como isso funciona, muitas castas estão vinculadas a algumas profissões. Por exemplo, um pedreiro de uma determinada casta, um outro profissional de uma outra casta jamais vai ser pedreiro, ou motorista, ou médico. Cada casta tem uma profissão específica. E tem ainda aqueles que não pertencem a casta alguma, os chamados párias. É a parte mais baixa dessa sociedade estamentada. O que seriam os párias? Os párias
são pessoas que têm origem em relações entre membros de castas distintas. Ou seja, o sujeito de uma casta, uma moça de uma casta, casou com um sujeito de uma outra casta, e aí gerou um sujeito que não pertence a nenhuma dessas castas. Portanto, ele é visto com extremo preconceito pela sociedade hindu. Para vocês terem uma ideia disso, como isso funciona, tocar num pária, cruzar a sombra de um pária, significa mau agouro. Isso não precisa nem falar que casamentos entre pessoas de castas diferentes, isso aí é praticamente inexistente na sociedade hindu. Se bem que o governo, ultimamente, nos últimos anos, vem passando por um processo de modernização e proibiu a discriminação por castas. Mas no interior do país, onde essa cultura está muito arraigada, isso é difícil mudar no curto prazo. Vamos falar agora de um outro país aqui da região, que é o Paquistão. Veja, pessoal, esse país possui a maior taxa de urbanização, por incrível que pareça. Poderia ser a Índia, não é? Mas não, é o Paquistão. Mas é uma taxa de urbanização muito pequena, não chega a 40%. Então, o que a gente pode deduzir, depreender dessa informação, é que boa parte da população do subcontinente indiano vive no campo. Bom, ainda bem, porque uma população tão grande como essa, se vivesse nas cidades, os problemas sociais seriam gravíssimos. Mesmo assim, no Paquistão, o problema social é extremamente grave. Para vocês terem uma ideia, o índice de analfabetismo no Paquistão chega a 62%. Não tem como um país desse se desenvolver no ponto de vista econômico. Olha, os outros países, Nepal, Butão e Bangladesh, têm características muito semelhantes no ponto de vista social e econômico. Então, eu gostaria agora de fazer um pequeno comentário sobre Bangladesh. Bangladesh é um país onde boa parte da população é muçulmana. Essa população aqui vive hoje em estado de pobreza, mas, no entanto, investe maciçamente nas atividades militares, nas atividades bélicas, assim como o Paquistão. Veja, pessoal, no que diz respeito à população, eu acho que isso já está suficiente. Vamos tratar agora de um outro tema. Portanto, vem aí para vocês, subcontinente indiano, religião. Pessoal, a questão religiosa no subcontinente indiano é bastante complexa e exótica aos olhos de um ocidental, como nós, por exemplo. Na Índia, predominam o hinduísmo e o brahmanismo. Cerca de 80% da população professam essas religiões. Já no Paquistão e em Bangladesh, são países muçulmanos, 90% da população, mais ou menos. Então, veja, essas questões que aparentemente aqui no Brasil seriam tratadas com extrema naturalidade, isso não é feito dessa forma no subcontinente indiano. Inclusive, há uma intensa rivalidade entre o Paquistão e a Índia em função dessas questões. Nós vamos, mais adiante, explorar algumas questões de ordem política, mas de fundo religioso, sobre a Índia e o Paquistão, daqui a pouquinho, tá bom? Olha, na Índia, a religião é extremamente curiosa no ponto de vista estético. Aos olhos de um ocidental, como eu acabei de dizer para vocês, pode parecer estranho, mas há uma variedade cultural, religiosa enorme. Somente vendo ao vivo na Índia nós poderemos perceber essa imensa variedade. E vocês virão essas diferenças em filmes como Gandhi, por exemplo. Por isso que vale a pena assistir esse filme. Olha, em Bangladesh e no Paquistão, as questões do Estado e as questões da religião se confundem. São países construídos nesse binômio religião e política. Portanto, os governos desses dois países misturam as questões ligadas à religião e à política. Dá para imaginar o que pode acontecer. Governos extremamente autoritários e conservadores. Vamos tratar agora de um tema bastante interessante. Vem aí com vocês, subcontinente indiano, quadro geopolítico. Pessoal, para falar desse tema, eu queria utilizar-me de um país
que me parece bastante emblemático para discutir esse assunto, que é a Índia. A Índia, até o século XV, mais ou menos, estava distante do mundo ocidental. A partir do século XV, mais precisamente no século XVI, chegam os ocidentais, chegam os europeus. Entre eles, vocês já conhecem, os portugueses, Vasco da Gama, até Pedro Álvares Cabral esteve na Índia. A Índia passou a ser um entreposto comercial muito importante nesse período entre a Ásia e o continente europeu. Mas, no século XIX, passado 200 anos, a Índia vai ser dominada e colonizada por um país europeu denominado Inglaterra. A Inglaterra passa a fazer uma pressão muito forte nesse país e explorá-lo em demasia, vai provocando revolta no seio da população. E em 1947, depois de tanta pressão, vem a independência. O responsável pela independência na Índia é um sujeito chamado Mahatma Gandhi, o sujeito aquele do nosso filme que eu venho indicando para vocês. Pois é, ele através de uma postura pacifista, gradativamente conquista a simpatia internacional para a sua causa. E aí, em 1947, depois de um confronto político e pacifista com a Inglaterra, a Índia se liberta e torna-se um país moderno a partir de então. Veja, pessoal, o grande sonho do Gandhi era que toda essa região fosse unificada em um único país. Mas, infelizmente, o radicalismo impediu que isso acontecesse. Ele, aliás, o Gandhi, Mahatma Gandhi, foi assassinado por um membro de uma seita chamado Sikh. E a partir da sua morte, que era o homem que tinha grande prestígio na região, passa a acontecer a fragmentação no território da Índia. A partir dos conflitos políticos na região, vão surgir dois países. Um no início da década de 50, que é o Paquistão, que tinha na religião a sua principal diferença com a Índia. Aliás, até hoje, paquistaneses e hindus não se dão bem. Aliás, os últimos acontecimentos que vocês provavelmente acompanharam aí no início da década de 90 e metade da década de 90 até, a tentativa do Paquistão em cooptar um povo que vive numa região chamada Caxemira, no interior da Índia, no sudoeste da Índia, que é uma população que, na sua maioria, professa a religião muçulmana e, portanto, o Paquistão acha-se por direito de conquistar, de cooptar essa região para o seu território, quase gera um confronto internacional, uma vez que tanto a Índia quanto o Paquistão possuem tecnologia para desenvolver a bomba nuclear. Inclusive, a Índia já apresentou provas concretas que possui bombas atômicas. Isso é um perigo para a paz mundial. Veja, pessoal, uma outra região complicada na Índia é a região do Punjab. Essa é uma região que fica mais ou menos também a sudoeste da Índia, mais precisamente. Essa região, ela reivindica mais autonomia. E essa autonomia vem preocupando o governo hindu, que está dando sinais de mais uma fragmentação no território hindu. Então já dá para se imaginar que na Índia existe um mosaico de povos e hoje reivindicam a sua independência. Bangladesh, a exemplo do Paquistão, também já pertenceram à Índia. Bangladesh também tem, como já falei para vocês, boa parte da sua população de religião muçulmana, o que acaba provocando atritos com a Índia. Esse país, apesar do grau miserável de sua população, vem investindo maciçamente na indústria bélica, preocupando as nações desenvolvidas num eventual conflito nessa região. Veja, pessoal, o que nós podemos observar nessa rápida passagem pela geopolítica do subcontinente indiano é o seguinte: movimentos separatistas estão pipocando em toda a região. Governos militares, ditaduras militares, estão no auge no Paquistão. Governos fundamentalistas preocupam em Bangladesh. Esse é um cenário preocupante para todo o mundo, todo o planeta, porque essas regiões têm um potencial bélico impressionante.
Eu acho isso já é o suficiente para tratarmos dessa questão. Vamos agora para as dicas de estudo. Para nos ajudar a conhecer a região, tem 2 filmes importantes. Cidade da Esperança, que fala sobre o cotidiano na Índia, e o filme Gandhi, exaustivamente explorado na aula de hoje. Uma outra dica, então. Recortem notícias de países da região e promovam discussão na sua sala. Uma outra dica de estudo. Pesquise os conflitos na Caxemira e no Punjab, com mais detalhes. Então, nessa terceira dica, pesquisem as regiões de Caxemira e do Punjab para entender melhor esses conflitos. Pessoal, por hoje é só. Foi uma satisfação. Até um outro dia. Um abraço. Na aula de hoje sobre a Ásia Meridional, estudamos o subcontinente indiano. Essa região, pessoal, tem 9 milhões de quilômetros quadrados, abrigando uma população de mais de 1,5 bilhão de pessoas, com 17 países. Conhecemos aspectos econômicos e humanos da região. Boa parte da população vive no campo, praticando atividades agrícolas. E analisamos o quadro geopolítico do subcontinente indiano. Os movimentos separatistas dessa região preocupam a comunidade internacional. Até a próxima aula.